Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, minhas irmãs, sejam bem-vindos. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco e em cada um de nós. E hoje seja mais um dia proveitoso para nós, onde possamos absorver melhor essa mensagem de Deus, os ensinamentos que vêm dos profetas, de Jesus, aquilo que está na Bíblia e foi deixado para nós, para ser o caminho da nossa salvação. Glórias ao Senhor, meu Deus. Vamos à nossa leitura e posterior oração. E Josafá orou assim: Ó Senhor, Deus dos nossos antepassados, Tu és o Deus do céu e governas todas as nações do mundo. Tu és forte e poderoso, e ninguém pode resistir ao teu poder. Tu és o nosso Deus, expulsaste os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e deste a terra deles para sempre a nós, os descendentes de Abraão, o teu amigo. O teu povo tem morado nesta terra, e aqui construímos um templo em tua honra. Nós dissemos assim: se alguma desgraça cair sobre nós como castigo, seja guerra ou doenças ou falta de alimentos, então nos ajuntaremos em frente deste templo onde tu moras, e no nosso sofrimento clamaremos a ti, pedindo socorro, e tu atenderás o nosso pedido. Agora os amonitas e os moabitas, junto com os edomitas, invadiram o nosso país. Quando os nossos antepassados estavam vindo do Egito, e tu não os deixaste invadir as terras daqueles povos. Por isso, os nossos antepassados se desviaram delas e não destruíram aqueles povos. Mas agora eles nos pagam assim. Estão nos atacando para nos expulsar da terra que nos deste para sempre. Ó nosso Deus, castiga essa gente, pois não somos bastante fortes para resistir a este enorme exército que está avançando contra nós. Não sabemos o que fazer e olhamos para ti, pedindo socorro. Todos os homens de Judá estavam ali de pé, em frente ao templo, junto com as suas mulheres e os seus filhos, e até crianças de colo. De repente, o Espírito de Deus desceu sobre um levita que estava ali no meio do povo. Chamava-se Jaziel e era descendente de Asaf. Jaziel era filho de Zacarias, neto de Benaías, bisneto de Jeiel e trineto de Matanias. Jaziel disse: povo de Judá, moradores de Jerusalém e rei Josafá, prestem atenção, escutem isso que o Senhor Deus diz. Não se assustem, não fiquem com medo desse enorme exército, pois a batalha não é contra vocês, mas contra mim. Amanhã vocês os atacarão quando eles vierem pela subida de Ziz. Vocês se encontrarão com eles no fim do vale que dá para o deserto de Jeruel. Quando os encontrarem, vocês não precisarão lutar. Fiquem parados ali e verão como o Senhor Deus salvará vocês. Povo de Judá e moradores de Jerusalém, não se assustem, nem fiquem com medo. Marchem contra os inimigos amanhã, pois eu, o Senhor, estarei com vocês. Então o rei Josafá se ajoelhou e encostou o rosto no chão. E todo o povo de Judá e os moradores de Jerusalém também se ajoelharam na presença de Deus, o Senhor, e o adoraram. Aí os levitas, que eram descendentes de Coate e de Corá, começaram a louvar o Senhor, o Deus de Israel, em voz bem alta. Na manhã seguinte, todos se levantaram cedo e foram para o deserto de Tecoá.
Ao saírem, Josafá ficou de pé e disse: Povo de Judá e moradores de Jerusalém, escutem, confiem no Senhor seu Deus e estarão seguros. Confiem nos profetas dele e tudo o que vocês fizerem dará certo. Depois de consultar o povo, Josafá ordenou que alguns cantores vestissem roupas sagradas e marchassem à frente do exército, louvando a Deus e cantando assim: Louvem a Deus, o Senhor, porque o seu amor dura para sempre. Logo que começaram a cantar, o Senhor Deus causou confusão entre os moabitas e os amonitas e os edomitas, e eles foram derrotados. Os amonitas e os moabitas atacaram os edomitas e os destruíram completamente. Depois, os amonitas lutaram contra os moabitas, e os dois lados também se acabaram se destruindo. Quando o exército de Judá chegou a um lugar alto no deserto, eles viram o chão coberto de mortos. Ninguém tinha escapado com vida. Segundo Crônicas, capítulo 20, versículos 6 ao 24. Escravos, obedeçam com medo e respeito àqueles que são seus donos aqui na terra, e façam isso com sinceridade, como se estivessem servindo a Cristo. Não obedeçam aos seus donos só quando eles estiverem vendo vocês, somente para conseguir a aprovação deles. Mas, como escravos de Cristo, façam de todo o coração o que Deus quer. Trabalhem com prazer, como se vocês estivessem trabalhando para o Senhor e não para pessoas. Lembrem que cada pessoa, seja escrava ou seja livre, será recompensada pelo Senhor, de acordo com o que fizer. Donos de escravos, tratem os seus escravos também com respeito e parem de ameaçá-los com castigos. Lembrem que vocês e os seus escravos pertencem ao mesmo Senhor que está no céu, o qual trata todos igualmente. Para terminar, tornem-se cada vez mais forte, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês, para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. Pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas, isso é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Por isso, peguem agora a armadura que Deus lhes dá. Assim, quando chegar o dia de enfrentarem as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo. E depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes, sem recuar. Portanto, estejam preparados, usem a verdade como cinturão, vistam-se com a couraça da justiça e calcem como sapatos a prontidão para anunciar a boa notícia de paz. E levem sempre a fé como escudo, para poderem se proteger de todos os dardos de fogo do maligno. Recebam a salvação como capacete e a palavra de Deus como a espada que o Espírito Santo lhes dá. Façam tudo isso orando a Deus e pedindo a ajuda dele. Orem sempre, guiados pelo Espírito de Deus. Fiquem alertas, não desanimem e orem sempre por todo o povo de Deus. Efésios capítulo 6, versículos 5 ao 18. Vejam que situação difícil estava o povo de Israel quando do ataque iminente daquele grande exército.
O rei Josafá foi humilde e pediu a Deus, confiando até mesmo antes da vitória lhe ter sido dada. Colocou cantores com hinos de louvor a Deus à frente e não tiveram que se machucar ou mover nenhuma palha. Deus os ajudou e avisou que aquela guerra não era contra os seres humanos, e sim contra ele no mundo espiritual. E ele ainda nos ensina que devemos honrar o nosso trabalho, fazendo isso com prazer, e tudo o que fizermos será recompensado em seu reino, de acordo com o que cada um fizer. Devemos nos blindar com a armadura de Deus para as lutas que enfrentamos, pois isso que nos fará resistir à horda de seres do maligno que estão lutando contra Deus no mundo espiritual e nos atacando para tombarmos em nossa missão de busca da nossa salvação. Então, amigos, vamos fazer como nosso Senhor diz, ficar alertas e orar sem desanimar, pois Deus nos honrará com a vitória. Então, vamos orar. Que as graças e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo possam vir do céu para serem derramadas sobre nós, lavando de nosso corpo todo mau sentimento, restaurando o equilíbrio de nossos pensamentos e nos enchendo de coragem, fé, esperanças e alegrias de viver renovadas dentro de nossos corações. Senhor, meu Deus e meu Pai, retornamos a Ti, Senhor, pois não sabemos como nos defender de tamanha força maligna, alinhada para nos atacar, cercando a nossa volta, tanto no mundo material como no mundo espiritual. Rogamos a Ti, Senhor, salva-nos, ó Pai, dai-nos a Tua proteção. Afasta-nos do desmantelo, da desordem, das setas e armadilhas engendradas pelo maligno neste mundo de escuridão. Concede-nos a lucidez, a sabedoria e a paz para vencermos todos esses males e nos erguer para fora de todo este turbilhão. Pois Tu és o meu Senhor, meu Deus e meu Pai, bondoso, amoroso e misericordioso, e nos conduzirá ao caminho de nossa salvação. Que seja somente para a Tua honra e Tua glória, agora e para sempre. Pois que é em nome de Jesus que eu oro e já vos agradeço. Amém. Glórias ao Senhor, meu Deus. Boa quinta-feira a todos. Que Jesus nos dê a mão e caminhe conosco por toda a nossa estrada.